Oi, gente, boa Oi, noite. Aqui gente. estamos mais uma vez para tentar de alguma forma ajudar vocês durante esse processo, esse ensino Exatamente. remoto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as autoras a Clarice e a Lígia Fagundes Telles. Eu sei que eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei se o que vocês conhecem sobre, mas a gente vai começar falando um pouco sobre a Clarice e depois a gente vai falar um pouquinho da Lígia também e falar a importância das duas na, na nossa vida como mulher, dentro da escrita, dentro da literatura brasileira. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Clarice. A Clarice, por mais que ela seja uma grande autora brasileira, ela não é brasileira, ela é russa, ela veio muito novinha para o Brasil, porque ela é judia e os pais sofreram muitas perseguições na Rússia, onde ela nasceu. E acabou que eles tinham que sair, a família da mãe dela já tinha família na América do Sul, que seria mais prático elas viverem aqui. De início eles foram para Maceió, depois mudaram para Recife. E quando ela já estava um pouco maior, na adolescência dela, ela foi para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, se não estou enganada, mas foi para o Rio. E de lá ela cresceu, fez faculdade, teve a sua vida e começou a escrever. A escrita da Clarice Lispector, eu estava até comentando com a Aline quando a gente estava ajeitando essa aula, a gente estava falando. A escrita da Clarice ela é um pouco complicada, não é fácil de se entender. Porque Não é pra todos os não, gostos, não é né? para todos Assim. os gostos. Tanto que, por exemplo, eu gosto, mas eu prefiro os contos. Eu acho mais prático, mais rápido. Os Eu também livros, gosto eles mais da já parte são. infanto-juvenil, eu sou mais essa Porque ela parte. também ela fez livros para essa área, mas a gente não vai falar muito sobre essa área, não. A gente vai Uhum. focar mais no principal, que é o mais básico para se entender da autora. Eu já prefiro os contos, porque eu acho mais prático. Não que seria mais prático, é porque são histórias mais rápidas e mais fáceis de ser compreendido, porque como a leitura e a ideia da Clarice sobre personagens é muito complicado, ela é muito Mas no psicológico, né? Essa porque questão. ela constrói muito bem o psicológico do personagem Sim. e depois de um determinado período ela muda tudo aquilo do personagem e acaba que fica muito É confuso. interessante que nas obras da Clarice, né? Essa que a gente está focando, que é a questão do adulto, das obras para adulto, né? Porque como a gente tinha comentado, existem as obras infantis. A Clarice também tem essa questão do infanto juvenil. Então é muito complicado você chegar e falar assim, eu não gosto de Clarice. É. Porque a A- Clarice, ela não é só é, um Laços de Família ou então A Hora da Estrela. Não. A Clarice, ela tem outros livros, ela tem biografias, inclusive tem um conto dela muito legal que ela vai abordar por que ela virou escritora. E essa questão mais infantil. É muito legal, ela diz Ela tem que diversas versões. Eu acho que é, isso é a mágica da escrita e da leitura. Eu acho que essa é a forma, o que encanta da escrita, porque exatamente, você dentro de si, você pode ser vários. Você exatamente. como escritor, como autor, porque ainda tem, você como autor da obra, você pode ser diversos, você pode ser só um, você pode ser um narrador, você pode se apresentar de diversas formas para diversas pessoas diferentes. E a Clarice, ela tem o dom da escrita, o que é completamente. Porque eu posso gostar de escrever, como eu gosto de escrever, mas você ter o dom da escrita, da criação, ter a criatividade e ter o pensamento de poder escrever uma obra, de falar sobre esses personagens, de criar personagens, de criar um roteiro para aquilo, é só você tendo um dom muito Sim. absurdo, porque não é fácil. Então, assim, nas obras da Clarice, como a gente estava falando, geralmente não, você não vai ter assim, nessas de adulto, né? Você não vai ter assim uma coisa impressionante acontecendo. Não vai ter Não. nada muito, meu Deus, uma Não, porque aventura, algo justamente assim. como a Clarice ela é escritora de contos, crônicas e livros, assim, tanto que ela tem livros que juntam os contos dela e as crônicas, então acaba que ela pesa muito pelo cotidiano. Isso. E eu particularmente isso é o que me encanta bastante, porque ela transforma coisas básicas, coisas do dia a dia em coisas incríveis. É legal porque você acaba às vezes se identificando com a personagem, né? E às vezes quando você lê um livro que ocorre essa identificação, você acaba se apegando ao livro, criando um certo afeto por um livro, um conto, alguma coisa assim. É. E a Clarice, ela gosta bastante de abordar essa questão de personagens femininas em cotidianos, vivendo E a vida, sim, né? tanto que eu tive uma disciplina
na faculdade, que o professor falava bastante sobre isso, sobre o feminino da Clarice Lispector. Ela tenta, não é ser endeusar, mas ela gosta que isso seja visto, ela gosta que isso seja percebido e ela gosta de elevar essa característica dela. E não só dela, mas das personagens que ela tem. Ela gosta de fazer com que as personagens mulheres dela sejam bem vistas ou mudem, saiam da caixa da vida delas. E isso também é um ponto principal da escrita da Clarice Lispector. Ela mexe muito e ela mostra muito o psicológico dos seus personagens. Exato. Ela gosta que as pessoas entendam o que se passa na mente, não só das ações. Porque é óbvio que todo livro, quando a gente lê um personagem, às vezes aparece o pensamento do personagem, principalmente quando é descrito em primeira pessoa. Mas ela gosta que que os personagens mostrem seus psicológicos. Ela preza por isso. E isso que às vezes torna confuso. Porque você entender a mente de alguém é muito difícil. Não, a gente às vezes não entende a nossa própria mente, quem dirá dos outros. E aí, quando ela mostra sobre esse psicológico, ela também, junto disso, ela traz a epifania. O que seria a epifania? Seria um momento de clareza. Que quando você percebe que você vive numa vida e você acha que tá ok, mas acontece alguma coisa, algum estralo, muda alguma coisa na sua vida e você percebe, não é isso que eu quero para mim. E até acontece em diversos contos dela, em diversos livros dela, ela fala sobre isso. É porque os exemplos que a gente trouxe acabam que não deixa isso muito claro, mas, por exemplo, eu gosto muito do... Ah, meu Deus. A Hora da Estrela é muito boa também, porque ela fala Eu sobre... acho que no Laços de Família, no primeiro conto, tem isso que é, assim, né? Não é spoiler, porque assim, em literatura não existe spoiler, certo? Não... A gente tá abordando uma obra, a gente vai estudar sobre ela e aí... Consequentemente, a gente vai falar sobre ela, mas é completamente diferente, porque eu posso falar sobre uma obra, mas ela vai causar um efeito em mim e ela pode causar outro efeito em vocês. Exato. Então, assim, porque assim, Laços de Família é uma obra da Clarice Lispector, é um livro, certo? E contém vários contos. Então, o primeiro conto do Laços de Família, ele aborda sobre uma mulher, que ela é casada e tudo mais, e aí certo dia a mãe dela vai visitá-la, e aí ela vai pegar essa mãe, e aí no final, o conto em si, ele não tem nada demais. Justamente, ele trata sobre o cotidiano, uma dona de casa encontrando a mãe dela, algo super comum na vida de todo mundo. Só que aí, ao decorrer, no final do conto, ela tem esse momento, que é como a Gabi explicou, esse momento de epifania, em que ela vai, é como se você se autoanalisasse, analisasse a sua vida. Se você tivesse uma... Né? Sabe quando você para pra pensar e fala, eu não quero mais isso pra mim? Às vezes acontece algum episódio de, por exemplo, você vive um exemplo completamente aleatório, mas que poderia, pra exemplificar, você vive num relacionamento, mas você percebe que aquilo não tá bom, aconteceu alguma coisa, a pessoa foi grosseira, a pessoa de alguma forma lhe atingiu de uma forma que não deveria acontecer, lhe desrespeitou de alguma forma, e isso lhe trouxe uma autoanálise. Você parou pra pensar, eu mereço isso? Será que isso é o que eu quero pra mim? Mas eu tô fazendo isso por mim ou pelo que as pessoas esperam de mim? Isso vale em qualquer momento. Se você tá dentro de uma faculdade, eu não quero mais. Mas aí você percebe isso como? Exato. E o que eu acho engraçado nos contos da Clarice, que acho que vale a pena ser ressaltado, é porque assim, aqui a Gabi deu o exemplo de você tá no relacionamento e o rapaz ele é ignorante, ele faz uma coisa que você não gosta. Ou seja, precisa ter uma ação que leve você ao questionamento. Mas só que nos contos da Clarice muitas vezes não tem isso. Tem um conto dela em que a personagem tem esse momento de epifania, só que o que acontece? Ela tem esse momento de epifania quando ela olha por um mendigo, né? Mascando chiclete. Ela, aquilo ali assim, faz um momento... Nada. Ela, simplesmente a mente muda. Então, justamente assim, por isso que se chama de epifania. É porque é um momento muito rápido e é um estralar de dedos e a sua cabeça muda por motivos que aí somente poderiam ser explicados, mas é justamente essa mudança repentina do seu pensamento, do seu modo de ver a vida. E por favor, gente, não vão pensar que esse Laço de Família é a novela que tá passando, vale a pena ver de novo. Não. Certo? Não é. Não sei se teve alguma inspiração, alguma coisa assim, mas os personagens da novela não estão incluídos no livro nem nada. É um livro, são 13 contos da Clarice que são
independência um do outro. Por isso que eu acho também muito legal os contos, é porque são rápidos e práticos. O que eu acho também muito interessante, que vale a pena ser ressaltado, é no livro, num dos livros mais importantes da Clarice, que é A Hora da Estrela, né? Que a gente tem a Macabea, que é a nordestina, mais uma vez uma personagem feminina, como a gente disse, ela Ela gosta. preza muito por essas personagens principais femininas, para Exato. ter essa exaltação feminina e do personagem. Exato. E aí no final, a gente tem uma personagem que ela vive realmente uma vida simples, né? E no final do livro, ela vai se consultar com uma tarô, né? Assim, né, pessoal? E aí a mulher diz que ela vai conhecer um homem muito importante, não sei o quê. E aí a gente acha finalmente que a vida dela vai mudar, né? Que ela vai sair dessa simplicidade, que ela vai encontrar alguém. E aí no final do livro ela não é isso que acontece. Então a Clarice ela também brinca às vezes assim com a gente. Ela gosta dessa questão dualidade de tipo. Mas é porque acaba que ela quer que não seja só isso. Porque acaba, querendo ou não, as coisas encantadas no mundo mágico, as princesas, elas acham um príncipe que muda toda a vida dela. E eu acho que ela também quebra muito essa coisa do conto, da coisa encantada. E o que eu acho muito legal da Hora da Estrela é porque você tem uma personagem principal que ela é uma personagem que ela não é aquele tipo de personagem feminina em que você olha e fala, cara, eu queria ser igual a ela. Nossa, eu acho que começa pelo nome. Macabea, gente. Então, tipo assim, ela não é aquela idealização de mulher que você olha. Não é uma coisa padronizada. Ela como foge todo desses mundo, padrões. né? Pode ser. Tanto que é uma moça que é ingênua, que acabou de chegar na cidade grande. E muda todo esse padrão. Não é uma pessoa que, por mais que esperasse ser salva ou cuidada, mas ainda assim, ela tira todo esse padrão de encantada. Exato. E aí, a gente, dentro dessas nossas falas, a gente tentou passar um pouco pra vocês sobre a Clarice. E junto da Clarice, a gente também vai falar sobre a Eu Lígia. queria falar rapidão uma coisa. Não, não. Certo? E então, assim, ainda falando sobre a Clarice, eu acho legal a gente também mostrar a questão da influência dela em relação a outras escritas. Sim. Porque a Clarice, ela influenciou nessa questão de ter a personagem feminina como protagonista e também nessa questão psicológica, certo? Então, até hoje, se você for procurar Clarice, acho que muitos de vocês já talvez ouviram falar da Clarice. Sim, não ouviram. Pois é, ela é muito, vamos dizer assim, endeusada, né? Assim, certo? Porque ela veio exatamente para modificar essa questão da literatura feminina, de você colocar as personagens, a mulher, como o foco. Porque a gente, se você for pegar os livros mais do romantismo e tudo mais, né? Que aí já é bem mais anteriormente, o homem em si, a gente tem a mulher na visão do homem. Sim. A gente tinha, vamos pegar um Dom Casmurro, que é bem conhecido, que é do Machado de Assis. A gente tem a visão da Capitu na mente do Bentinho, né? A gente não tem a Capitu, porque por mais que no livro ela seja um personagem muito forte, sim, mas a gente não tem essa visão dela. Claro, é a visão deles. Claro sim que a gente tem exceções. Se você pegar um José de Alencar, um Senhora, a gente tem a personagem feminina, Senhora. Mas não era algo que se não repetia. Era comum, não era comum, não era... Porque querendo ou não, da Clarice, isso é quase uma regra. Então, não tipo é assim, algo que... Há exceções, mas, por exemplo, é uma regra dela. Exato. Ela... Sim, gente, a gente acabou sofrendo aqui alguns problemas técnicos. E aí a gente foi cortado, mas retornando. Então, essa questão da influência de você colocar a personagem feminina como o destaque, né? O como foco principal. Isso. Que é como a gente tinha comentado. Antigamente, a mulher era vista pelos olhos do homem. A gente tem várias personagens femininas sendo abordadas em vários personagens, assim, importantes. Com certeza. Mas muitas sobre o ponto de vista do homem. Agora não, agora você tá vendo o cotidiano de uma mulher e uma mulher mesmo, assim. Não tô pegando um ser endeusado, a beleza é algo do dia a angelical. dia. São mulheres normais, que têm pensamentos normais, que têm vidas normais, e que a Clarice trabalha isso muito bem. E que mostra a realidade delas, e é isso que eu falo que eu acho tão encantador do conto. Porque ela fala, o conto mesmo, as crônicas, elas já são algo do cotidiano. Qualquer autor que fizer vai fazer algo do cotidiano. Mas a Clarice trabalha isso de uma forma muito encantadora, de tipo, sério que é só isso? É básico? Outra, já entrando na Lígia, que é outra autora maravilhosa, que também fala de contos muito bem, também
É uma ótima romancista, escreve contos incríveis, e eu também gosto muito. A Lígia, ela é cearense. Não, minto. Eu tô é a quarta vez que falo isso. A, a Lígia, ela é paulista. E ela tem 97 anos, ela é ainda viva. Ela é uma das principais autoras brasileiras vivas. Então isso é muito chocante você falar de alguém que é tão importante na literatura e tão incrível. E é assustador você ver que essa mulher, ela ainda está entre nós. Eu acho interessante essa a gente abordar da Lígia, né, que é muito legal. É um livro muito conhecido dela, que é a Mochila Amarela, né? É a Mochila Amarela. Assim, a Lígia, ela tem esse foco bastante no infanto-juvenil, um pouco mais assim, a Clarice também aborda infanto-juvenil, Mas eu acho que também é porque a Lígia, querendo ou não, ela começou a escrever muito cedo. Ela escreveu ainda adolescente, querendo ou não, eu acho já a escrita da Lígia um pouco mais simples, porque a da Clarice eu já acho, por ela pegar muito desse psicológico e ela trabalha muito essa epifania e essas mudanças psicológicas do personagem, eu acho que complica um pouco a escrita, mas eu acho a Lígia, ela incrível. Em questão da escrita, eu acho mais fácil. Pois é, por exemplo, né, se vocês estiverem querendo, eu quero começar a conhecer mais as escritoras brasileiras, eu acho que um bom exemplo de quem se poderia começar seria a Lígia Fagundes Telles. Por quê? Porque São a Clarice curtos. não é que... Pois é, porque assim, quando você vai começar o processo de escrita, de leitura, quer dizer, não, às vezes é bom você se deparar com um livro que seja mais tranquilo de se ler. A Clarice é um livro mais pesado. Ele aborda muito essa questão do psicológico e aí ele acaba às vezes tornando mais pesado. Mas por causa disso, muitas pessoas são apaixonadas por ele. Ao mesmo tempo que às vezes isso pode ser um problema, isso também pode ser algo incrível para outras pessoas. Exato. Então, uma das outras características que, assim como a Clarice Lispector, a Lígia, ela trabalha muito sobre o amor, ela fala muito sobre a loucura, ela gosta da fantasia, ela trata isso muito nos seus contos também. Ela gosta de falar sobre tudo isso, mas ao longo do cotidiano. Ela insere isso de uma forma muito delicada ao longo da sua escrita, ao longo dos seus textos. E eu acho que isso também é outra coisa que, novamente, assim como a Clarice, você tem que ser, para elas estarem sendo faladas até hoje, permanecerem e terem consequências nas vidas e serem estudadas, as pessoas têm que ser assim, um dom absurdo para a escrita. Porque também, assim como a Clarice, ela escreveu coisas maravilhosas e coisas que hoje em dia as pessoas falam, meu Deus, que mulher inteligente. Como o livro dela, As Meninas, que quando você vai ler, se você, vou pegar, já que a Gabriela falou sobre esse texto, vou um pouco ler sobre a sinopse dele, ver o resumo. Você vai ver que essa é a história de 3 meninas que elas vivem a vida delas durante a ditadura militar. E por mais que elas passem por esse período, você não acredita que aquilo de alguma forma traga alguma crítica. Você não pode, assim, só por fora, tendo uma ideia por cima, você não vai imaginar que isso pode de alguma forma trazer uma crítica e ter sido censurado. Porque foi isso que aconteceu. Mesmo a Lígia tendo uma escrita tão branda, acaba que no período nenhuma escrita branda poderia existir, mas as meninas, elas foi uma crítica muito sutil ao período, por mais que tenha sido problemático. Foi problemático, mas foi sutil. E querendo ou não, isso foi um pouco prejudicial, mas é algo necessário. Era o que estava acontecendo no momento e precisava ser dito, conversado, falado, precisava ser documentado. E aconteceu que ela trouxe isso dentro dessa história. Ela fala sobre esse livro, ele fala sobre essas 3 meninas que elas vivem e elas convivem tentando viver mesmo a vida delas durante esse período. E elas se ajudam, elas conversam, o livro é todo em primeira pessoa, os pensamentos. Mas é um livro muito encantador também, que eu acho muito importante para o período e que todo mundo, assim, se quiser pelo menos saber um pouco da história, deveria ir atrás, deveria um pouco pesquisar, porque é altamente necessário. Outro conto que eu sou apaixonada, eu cheguei já falando para a Aline, falando que eu queria falar sobre isso, que é porque, por exemplo, da Clarice a gente falou sobre 2 livros. Mas da Lígia, eu sou apaixonada pelo conto Venha Ver o Pôr do Sol. Eu acho incrível a leitura, o decorrer, você não espera o final do conto.
Inclusive, a gente vai deixar aqui depois pra vocês, certo? A gente Sim. queria que vocês lessem. Por favor, E aí a leiam. gente depois É um vai conto debater curto. um pouco mais Não sobre é um ele. conto muito extenso, é um conto curto. Comparado às diversas contos, ele é mais curto. E ele fala sobre o encontro de dois ex-namorados. Então é um pouco... E eu acho que esse texto ele é fundamental para exemplificar como a Lígia ela consegue falar sobre o amor, o ódio, a loucura e a fantasia dentro de um mesmo texto. É muito sutil e muito incrível a escrita dela, porque ela fala sobre é algo tão normal, por exemplo, eles tiveram um término complicado, ela preferiu outra pessoa por ele, por condições financeiras, pelo que o outro poderia proporcionar para ela, e ela vai se casar. E ele pede para ela um último encontro. E ela, naquela de tipo, pensando pelo que ela fez por ele, ela, não, eu vou encontrar. E ela chama ele, e ele pede pra encontrá-lo num cemitério. Não quero contar o resto. Porque isso aí é realmente um spoiler, porque o final é surpreendente. Então, procurem. A gente vai deixar aí e, por favor, leiam e falem sobre. Eu queria só conversar aqui um pouco com vocês, porque assim, a gente pensou em ler trechos, Sim, né? eu até falei, a gente comentou de ler, ou ler texto, ou ler o conto completo. Só que, por exemplo, a gente já faz vídeos de 20 minutos e que é só a gente falando. Infelizmente, a gente não tem a interação de vocês como a gente teria em sala de aula. Exatamente. Porque se a fosse gente ficou dentro com da medo. sala, a gente pediria pra vocês lerem. Cada um lê um personagem diferente, um lê uma parte, outro lê outro, para ter a participação de vocês e assim tornar a aula mais agradável. Porque a gente queria dizer que a aula em si é muito importante que tenha essa relação do professor com o aluno. Infelizmente, por causa de tudo que está acontecendo, por causa da pandemia. Acaba tornando muito mais indo do que às vezes voltando. Sim, a Mas... gente não teve essa oportunidade. Mas a gente vai deixar aí, porque Por a favor. gente não leu aqui nesse momento exatamente para não ficar algo mais, sei lá, cansativo. isso. Porque eu acho que, por exemplo, se eu vou assistir um vídeo no YouTube normal de 20 minutos, isso querendo ou não já é um pouco extenso. Ainda mais